Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo sobre a verdade, a vida e a origem de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Estamos hoje em 31 de dezembro de 2018. É o último vídeo em que postarei neste ano, também o último áudio que vou postar, tanto nos celulares como no Face. Então, irmãos, nós chegamos ao capítulo em que Jesus Cristo está ali no jantar na cidade de Betânia. Quer dizer, nós finalizamos em nosso último estudo a respeito disso. Nós vimos muitas revelações de Jesus Cristo ali naquele jantar. Mas ficamos na última. Não vamos poder relembrar todas, mas ficamos com a última, que foi muito importante. A expressão em que Jesus Cristo diz assim: ele estava ali no jantar na aldeia de Betânia, que ficava bem próximo a Jerusalém. Se aproximava já o momento de sua prisão. Ele já tinha revelado a Pedro, Tiago e João quem seria o traidor, o bocado molhado, né? Tinha dito a Pedro para ele fazer o que tinha que fazer e esperou aquele arrependimento. Como não tinha arrependimento em Judas Iscariotes, porque, irmãos, alguém não nasce para ser aquilo que é. Deus não determina, nem determina ninguém. Por exemplo, Judas não foi determinado para ser o traidor. Judas foi o traidor porque ele aceitou isso, ele quis isso. É isso que as pessoas precisam compreender. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Deus jamais preparará nenhum homem para o inferno. Deus jamais preparará nenhum homem para a morte, para a dor, para o sofrimento. Essas coisas só acontecem com o homem porque ele é um homem dotado de poder de decisão. O que Deus faz, irmãos, é antecipar, é revelar aquilo que iria acontecer. O que aconteceu com Judas Iscariote, irmãos, a forma que nós estudamos e vemos como Jesus Cristo tratou Judas Iscariote, foi dando a ele todas as opções e todos os meios para Judas se arrepender daquilo, parar com aquilo. Mas Judas preferiu amar o dinheiro. Preferiu amar o dinheiro que era colocado na bolsa. Certo? Judas Iscariote amou mais as 30 moedas de prata do que o prazer de estar vendo os milagres de Jesus Cristo e os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso mostra o que é a realidade do homem. Judas não foi preparado para ser o traidor. Judas escolheu ser o traidor. Foi decisão dele. E todos os momentos, Jesus Cristo quis revidar isso com ele. Como em todos os momentos das nossas vidas, Jesus Cristo está tentando nos aconselhar para o bem. Lembre-se que a decisão é sua. Se um dia você se tornar um traidor, se um dia você for para o inferno, se um dia acontecer males com vocês, lembre-se que toda a decisão foi sua. Nunca coloque em Deus aquilo que ele não é. Como muitos por aí afirmam, pessoas preparadas que nasceram já para isso, já para se cumprir. Elas não nasceram para isso. Elas escolheram durante a vida decidir isso. As pessoas decidem. As pessoas tomam decisão. Está na hora de assumir seus próprios erros. Está na hora de dar a Deus o que Ele é: misericordioso, bondoso e amável. Não existe nada como Deus. Tudo que Deus fez para que este homem, que é uma raça ruim, se reabilitasse, tivesse o melhor, tivesse o bem, Ele fez. O que Deus não faz é interferir na decisão do homem. Judas decidiu até o fim, mesmo com todos os conselhos de Jesus Cristo, mesmo com tudo aquilo. Mas não tinha que acontecer a traição? Tinha que acontecer. Por que não? Porque não existia milhões de homens iguais a Judas, que poderiam fazer a mesma coisa, que poderiam trair miseravelmente, e até pior do que Judas existia. Mas Judas foi aquele em que teve a opção de não fazer. Foi pior por causa disso. Nós vamos aprender hoje no estudo. O pior de Judas foi esse, que os outros não tiveram a oportunidade que ele teve. Mesmo assim, ele recusou miseravelmente. Judas quis ser o traidor, insistiu em ser o traidor.
Por isso que ele foi o traidor. O que Deus fez foi revelar o que ia acontecer e não determinar que Judas fosse a pessoa. Isso é mentira de Satanás. Muitos ensinam por aí dizendo que Deus preparou Judas para aquilo. Mentira. Deus só prepara o que é bom. Deus é bom, Deus é luz, Deus é o máximo de bondade que você imaginar. O homem é que é ruim, o homem é que não presta. E Satanás, no ouvido dele, transforma o homem nisso que ele é, um Judas, um traidor. Certo? Então, aquele jantar em Betânia, Jesus Cristo finaliza o seu último e fantástico ensinamento, que nós não vamos rever os outros, porque não vai dar tempo. O último e final ensinamento de Jesus Cristo ali no jantar em Betânia foi quando ele diz: daqui a pouco o mundo inteiro não me verá mais, mas vocês me verão, porque vocês são diferentes. São a minha igreja, e me verão sim, porque eu vivo em vocês, e vocês viverão também. E naquele dia, quando eu não estiver mais aqui, vocês entenderão que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós, e assim todos serão um só em Deus. E aquele que aprendeu os meus ensinamentos e os pratica, esse sim é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu, Jesus Cristo, amarei muito esta pessoa. Virei até ele e revelarei a ele, me revelarei a ele de uma forma tão forte e íntima que não passará despercebido por ele. Ele saberá que eu estou nele, porque ele sentirá isso, e muito forte. Então, depois dessas palavras, o apóstolo Judas, mas não Judas Iscariotes, porque Judas Iscariotes já tinha saído do jantar, mas foi o outro Judas que disse assim: Senhor, de onde tu vai vir que aparecerá somente para nós e que o povo do mundo não vai ver? Essa expressão, sem dúvida, irmãos, de Judas, é o aparecimento de Jesus Cristo a eles depois que ele vai ressuscitar. Só os discípulos e seguidores verão Jesus Cristo nos últimos dias aqui na terra, antes de subir definitivamente aos céus. Apesar de Jesus Cristo ressuscitar em seu corpo mesmo, as pessoas não verão ele. Somente os apóstolos e seguidores fiéis o verão, antes dele subir ao céu e assentar à direita de Deus. E Jesus Cristo então responde a Judas dizendo: se alguém me ama, praticará os meus ensinamentos. E meu Pai, que é Deus, o amará. E eu e meu Pai viremos para dentro desta pessoa em forma do Espírito Santo e faremos nela morada. Quem não me ama não guardará as minhas palavras, nem terá muito interesse em praticá-las. Esse é o que não me ama. Ora, a palavra que vocês ouviram não é minha, mas é do Pai que me enviou. Eu, Jesus Cristo, digo essas coisas estando aqui com vocês ainda, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai, que é Deus, enviará em meu nome, ele ensinará a todos vocês e ainda me glorificará e fará vocês lembrarem de tudo aquilo que eu ensinei até hoje. Então não tenham medo, porque eu deixo a minha paz a vocês. A minha paz eu dou a vocês. Não dou como o povo do mundo dá, que dizem paz, mas na verdade não há paz. Mas a minha paz é diferente. Essa sim fará vocês descansarem mesmo até na tribulação e perseguição. Vocês ouviram que eu disse que voltaria para vocês. Se vocês realmente me amam, vou ficar alegre com isso. E ainda mais, porque eu disse, vou para o Pai, que é Deus. Porque o Pai é maior do que eu. Eu disse todas essas coisas a vocês antes que aconteçam, para que quando acontecer vocês acreditem em mim. Mas agora não falarei muito com vocês, porque se aproxima Satanás, que é o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada com ele. Após essas últimas instruções, Jesus Cristo sai ali do jantar em Betânia e se dirige até a cidade de Jerusalém, que fica bem próxima. Já estamos no primeiro dia da Páscoa. Jesus Cristo se aproxima da cidade de Jerusalém. E Judas Iscariotes novamente se reúne ao grupo. Ele havia saído durante o jantar e agora ele retorna para o grupo. E quando estão já bem próximos, Jesus Cristo diz a Pedro e a João: vão até a cidade de Jerusalém. Quando vocês entrarem lá, encontrarão um homem carregando água. Sigam este homem que está carregando a água e entrem na casa que ele entrar. Quando vocês entrarem lá, vocês dirão ao dono da casa: onde está o local mobiliado para nós prepararmos a Páscoa para o Mestre Jesus Cristo e seus discípulos? E ele mostrará a vocês uma mobília, um local justamente preparado para isto.
E assim João e Pedro vão até a cidade, se aproximam faz como Jesus Cristo instruiu, da mesma maneira, segue o homem carregando a água, entram dentro da casa onde o homem entrou, lá dizem ao dono da casa onde está o local que o mestre passará e comerá a Páscoa com seus discípulos. O dono da casa mostra o local e eles ali preparam todos os preparativos da Páscoa, a Páscoa judaica. Todas as comidas preparam a mesa e os locais. Quando finalmente Jesus Cristo chega com o restante dos discípulos, cada um chega ali no local, já está tudo preparado, a Páscoa. Então cada um se senta nos seus lugares e Jesus Cristo, no momento em que todos se sentam logo no começo, mais uma vez ele se levanta e diz para todos: na verdade, eu, Jesus Cristo, desejei muito comer esta última Páscoa convosco, antes que eu padeça ou morra. Na verdade, eu vos digo que um de vós me trairá. Judas então pergunta: sou eu, Senhor? Na verdade, eu, Jesus Cristo, vou fazer tudo o que está escrito, sofrer e morrer. Mas ai daquele homem que entregar o próprio Filho de Deus. Para este homem, é melhor que nem houvesse nascido. Depois dessa última e pesada revelação, irmãos, porque foi como se Jesus Cristo quisesse dizer a Judas a sua sentença. Já viu? Por quê? Porque Jesus quer dizer que deu todas as condições a Judas para ele desistir daquela loucura. Mas Judas era ruim para si mesmo. Amava mais as 30 moedas de prata do que o próprio Jesus Cristo e seus ensinamentos. Por isso agora a sentença é: ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor que nem houvesse nascido. Porque nascer, ter uma oportunidade daquela, andar com ele, ver os milagres, ver o ensinamento, e mesmo assim não se converter, era melhor não ter nem nascido. É o homem ser ruim mesmo. Amar demais o dinheiro, amar demais as 30 moedas de prata. Só para ter as 30 moedas de prata, Judas vendeu sua própria alma. Isso é a condição do homem, irmãos. Isso é o que o homem é. Se Deus não interferir através do Espírito Santo na vida do homem, ele se condena mesmo. Ele se condena até o fim. Não é Deus que quer, não é ele que se condena. Por isso esta graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, para nos ajudar a pelo menos nos salvar nossas almas. Por isso que ele pagou o preço. Porque não tinha condição para o homem. O homem é ruim mesmo, está provado. Então, irmãos, ai daquele que trai o Filho do Homem. Então, neste momento, já tem início a Santa Ceia. E todos começaram a comer a Páscoa, que para nós hoje é a Santa Ceia, que comemoramos como uma simbologia, uma representação. E enquanto todos comiam ali, Jesus tomou o pão e o abençoou, partiu, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai e comei este pão, porque isso representa o meu corpo, que eu estou entregando para o sofrimento, nas mãos de homens ímpios e pecadores, tudo por amor de vocês. E tomando o cálice, o vinho em suas mãos, Jesus Cristo deu graças a Deus e o entregou aos discípulos, dizendo: bebei dele todos vocês, porque isto representa o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue de uma nova aliança, o pacto dos homens com Deus, porque meu sangue verdadeiro será derramado por todos para remissão ou perdão de pecados. E eu, Jesus Cristo, digo a todos vocês que desde agora vocês não beberão mais deste vinho, até aquele dia em que eu beba convosco no reino do meu Pai, que é Deus. E tendo todos cantado um hino de louvor a Deus, saíram para o Monte das Oliveiras. Terminou a Páscoa e a Santa Ceia foi fundada. Então, segundo os estudiosos, irmãos e teólogos, quando Jesus Cristo se refere, bebam, vocês não beberão mais deste vinho até que bebam comigo no reino de meu Pai, segundo Jesus Cristo, segundo essa expressão de Jesus Cristo, os teólogos e estudiosos dizem que, primeiro, pode se referir às bordas do Cordeiro,
a grande mesa que estará pronta após o arrebatamento da igreja lá nos céus, a grande festa. E em Apocalipse afirma que o próprio Senhor Jesus Cristo servirá cada um numa grande mesa que será estendida nos céus. Então, a primeira parte é esta, que esta expressão de Jesus Cristo, até que bebam comigo no reino de meu Pai, se cumpre ali. Mas há outros teólogos e estudiosos que afirmam que essa expressão é a segunda parte, que diz que se refere ao reino milenial de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus Cristo governará o mundo ali da cidade de Jerusalém. Será o reino do Pai na terra, através do Filho. E os apóstolos, aqueles mesmos apóstolos, estarão lá, também na mesa, junto com Jesus Cristo. Mas desta vez será o reino do Pai, se cumprirá esta expressão de Jesus Cristo. Bem, eu penso ser a primeira opção, que será a grande ceia nos céus, após o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro e o casamento de Jesus Cristo com sua igreja. Mas cada um dos amigos e irmãos que me escutam poderão ter suas próprias conclusões. Afinal de contas, o que nos deixa mais alegres e maravilhados é que isso vai acontecer. Até aquele dia em que vocês bebam comigo no reino de meu Pai. O importante é que vai acontecer. Se vai ser no céu, nas bodas do Cordeiro, ou se vai ser no reino de Jesus Cristo na terra, não importa. O que importa é que vai acontecer. Mas cada um poderá ter suas próprias conclusões e poderá ser inspirado com o Espírito Santo para determinar em qual local Jesus Cristo quer se referir. Ou se refere aos dois ao mesmo tempo. Não sei. Bom, depois da Santa Ceia, Jesus Cristo e seus seguidores estavam caminhando para o Monte das Oliveiras. Já era noite e Judas já tinha ido buscar os inimigos. Jesus começa as últimas instruções aos seguidores dele, antes de sua prisão. Então ele diz a eles: todos vocês, nesta madrugada, me abandonarão e me entregarão. Irmãos, nós chegamos a um ponto, irmãos, em que é provado o eu do homem. Certo? É um ponto em que nós não... Aqui, irmãos, nessa expressão, não é só Pedro, não. Muitos levam isso só para Pedro, mas não é só Pedro. Ali é todos os apóstolos que dizem a mesma coisa. Todos os apóstolos se colocam ali numa expressão de que sabem, de que têm controle, de que acham que não vão fazer aquilo nunca. Porque a expressão de Jesus Cristo deu a entender para eles que eles eram covardes. Mas não era que eles eram covardes. Quando Jesus Cristo disse, nessa madrugada está escrito, não é a expressão, ferirei o pastor ou o líder e as ovelhas se espalharão. Todos vocês nesta madrugada ficarão confusos e perdidos e se escandalizarão, porque está escrito na Bíblia, ferirei o pastor ou o líder e as ovelhas se espalharão. Por isso, quando me prenderem, disse Jesus Cristo, vocês todos meus seguidores se espalharão e me abandonarão. Para eles, irmãos, deu um sentido de covardia. Mas Jesus Cristo não estava falando de covardia. Jesus Cristo sabia o que dizia. Jesus Cristo estava falando de algo muito sério na vida do homem, que é a oposição que ele faz em querer, na hora difícil, seguir a Deus. A tendência dele é correr. É isso que Jesus Cristo estava tentando passar para os discípulos. Mas com aquele sentimento dentro deles ainda, de que eles podiam fazer, sem a ajuda de Deus, eles ainda podiam fazer alguma coisa. Sem a ajuda de Deus, irmãos, não podemos fazer nada. Certo? Não podemos fazer nada. Mas eles achavam que podiam fazer alguma coisa ali. Então, quando Jesus Cristo diz isso, ele também diz, quando eu ressuscitar, depois que vocês me abandonarem, se espalharem, se escandalizarem, quando eu ressuscitar, recolherei todos vocês de novo, as minhas ovelhas. Lá na Galileia, eu reunirei todos vocês de novo. Mas Pedro, aquele que toma logo a palavra na hora, né? O Pedro, na hora diz, mais ousado ainda, ele diz, não, Jesus Cristo, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Vocês lembram
que quando Jesus Cristo diz quando Jesus Cristo diz que todos o trairão e todos o abandonarão, é Pedro quem toma a palavra primeiro. Certo? Pedro toma a palavra primeiro e ele diz que não, que se for possível, ele jamais, ele diz não, se for possível não, ele diz que ele jamais abandonará. Jesus Cristo estará com ele até o fim. Quando Jesus Cristo usa essas expressões explicando o porquê, porque está escrito que ferirá o líder, ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Por que Pedro se imagina que ele é o único que não fará isso? Mas lembre-se que não é Pedro, nós vamos ver agora. Não é só Pedro não. Veja a expressão do evangelista, o que é que ele diz. Os próprios, e é eles que estão contando. Lucas, João, Marcos, estavam tudo lá no momento. Eles sabem muito bem do que estão dizendo, porque eles sentiram isso na pele. Aí Pedro diz, depois que Jesus explica o porquê, não é porque está chamando eles de covarde, é porque está escrito. Se está escrito e é futuro, é porque vai acontecer. Jamais uma profecia na Bíblia falhou. Então, se na Bíblia está escrito que ferirá o pastor e as ovelhas se dispensarão, foi isso que Jesus quis dizer a eles. É porque está escrito, é porque vai acontecer. Não adianta vocês lutarem contra isso, porque vai acontecer mesmo. Mas não, eles acham que não. Não vou te deixar não. Então Jesus disse, não, mas eu vou recolher vocês de novo lá na Galileia. Aí Pedro, na hora, se levanta de novo e diz, não, Jesus Cristo, ainda que todos te abandonem, mesmo que todos aqui te abandonem, eu jamais te abandonarei, Senhor. Jesus Cristo então responde para Pedro, Pedro, você nem sabe, mas Satanás pediu para cirandar com você e vocês. Ou seja, para provar vocês, colocar vocês na prova se vocês são ou não meus seguidores. E isso até o limite de balançar vocês, como se balança o trigo, para lá e para cá, Pedro. Mas eu, Jesus Cristo, pedi ao Pai para que a tua fé não se acabe. E quando tu finalmente se converter, Pedro, de coração mesmo, confirma isso com todos os teus irmãos, os discípulos. E eu digo isso para teu bem, Pedro, porque nesta mesma hora, no momento da minha prisão, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, Pedro. Mas Pedro ainda não entendia, irmãos, como o homem pode ser tão mentiroso para si mesmo. Para ele próprio. Por isso, mais ousado ainda, Pedro diz, eu, Jesus Cristo, ainda que seja necessário, morrerei por ti, morrerei contigo, não te negarei de jeito nenhum, disse o apóstolo São Pedro. E todos os discípulos disseram a mesma coisa também. Então Jesus Cristo deixou para eles descobrirem isso, na realidade mesmo, eles vão sentir isso na pele. Porque não queriam admitir como é fraco o tal do homem. Depois que Jesus Cristo alerta a Pedro e os discípulos para tomarem muito cuidado com a autoconfiança neles mesmos e não em Deus, ele fala para eles dizendo, quando mandei vocês pregarem o meu evangelho, mandei que vocês fossem sem bolsa, sem alforjes, sem sandálias. Será que faltou alguma coisa para vocês? Não, eles responderam. Mas agora eu, Jesus Cristo, digo a vocês, quem tiver bolsa, pegue ela. Quem tiver alforjes, pegue da mesma forma. Quem não tiver sandálias, roupas ou espada, compre. Porque eu digo a vocês que importa que em mim seja cumprido agora tudo que está escrito na Bíblia. Eles disseram, Senhor, tem aqui 2 espadas. Jesus Cristo respondeu, isso basta. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 26, encontramos toda essa definição. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 14, também vemos uma parte dessa definição. O Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 22, vemos essa expressão mais detalhada ainda. E o Evangelho que escreveu João, capítulo 11, vemos essas expressões. Também o capítulo 13 tem o restante dessas expressões, deste momento, destes ensinamentos. Apenas quem não estava ali era Lucas, o Dr. Lucas, não é? Que ele não foi um apóstolo direto. Ele ouviu dos outros todas essas afirmações. Mas
Marcos e João estavam ali, sentiram isso. Eles viram depois, quando abandonaram, que correram, eles viram que como realmente o homem é. E se ele não aceitar esta graça, este favor imerecido de Jesus Cristo, ele não pode nada, ele não faz nada. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje. Não só neste ano que está findando, irmãos, mas para o próximo ano que vai se iniciar, 2019. Para todos nós, os amigos que me escutam, os irmãos, todos enfim, que todos os homens em todo o planeta reconheçam esta bondade e este amor maravilhoso de Deus. Se curvem a este amor. Eu digo que pode não ser aquilo que a gente esteja querendo, mas eu garanto, é o melhor para todos nós. Que amemos mais Jesus Cristo, como ele disse, não somente na boca, não somente numa denominação, numa religião, seguindo um líder, não. Que amemos Jesus Cristo, tentando cumprir estes ensinamentos que ele ensinou. Somente este amor é reconhecido por Deus. Vocês ouviram que mesmo que Jesus Cristo disse: aquele que me ama, fazem aquilo que eu aconselho. E os ensinamentos deles estão aqui. Então, se você não segue o ensinamento de Jesus Cristo, mesmo que você pregue, que você ore, que você leia a Bíblia, que você faça o que você quiser, mas se você não faz força para seguir os ensinamentos dele, você não ama ele. Não minta para você mesmo. Não continue neste engano que Judas continuou, que os apóstolos estavam até ali. Quando eles se converteram, eles viram que realmente precisavam de Deus, precisavam de Jesus Cristo, precisavam do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E um feliz ano novo a todos vocês, com a graça e o amor de Deus. Amém.